Oiê, vamos falar da FUVEST? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder ajudar em uma coisa que pode muitas vezes confundir para quem está escrevendo a redação da FUVEST e não está acostumado, eu vou falar aqui de 3 formas para você justamente não escrever um título de uma redação, mas eu também vou dar uma solução para cada uma dessas formas para você poder escrever um título melhor para sua redação. O que acontece é que o título ele é uma parte integrante da redação da FUVEST que também vale nota. Então você não pode entregar sua redação sem essa parte do título. Porém, quando você estiver praticando, lembre-se que a folha oficial da FUVEST vai ter uma parte específica para você colocar o título. Então, se você esqueceu de colocar o título quando estava escrevendo a redação, você vai perceber que tem uma linha centralizada já na folha da redação da FUVEST para você poder colocar especificamente o título. Antes de mais nada, também gostaria de lembrar que tem uma coisa que eu acho muito principal na questão de fazer título, que é fazer o título enquanto você faz a redação, ou se não, depois da redação, e não antes. Tem muita gente que tenta forçar um título para poder fazer aí a escrita de uma redação, o que não funciona muitas das vezes, porque o título ele tem que falar o suficiente da redação, sendo que ele tem uma relação com ele, muito maior depois do que antes. Então o título ele tem que fazer mais sentido depois que você lê do que quando você lê a redação depois. Então vamos lá, para algumas coisas que vão ajudar para a gente poder a não escrever um título. A primeira delas, talvez não seja muito óbvia, mas eu vou trazer, se não, uma solução, que é você colocar as palavras do tema. Então se o tema está falando o mundo está fora de ordem, não adianta você colocar o mundo não está fora de ordem como título da sua redação. Porque a intenção do título é fazer com que você entenda o que vai ser escrito e o que esperar da redação. O que você pode construir é justamente fazer com que você pegue uma das palavras do tema para você poder explicar ou se não dar uma nova característica. Como por exemplo, teve-se também a questão das diferentes faces do riso, que foi um tema da FUVEST. A gente tem uma das redações que ela vem com justamente uma dinâmica de título que é justamente de você colocar o último riso marginal, que é um exemplo de título, porque dentro da redação vai se explicar o que é riso marginal, assim como também riso entre a resistência e a violência, porque dentro dessa redação, muito provavelmente, ele vai explicar o que é resistir e o que é violência dentro do que a gente tem com o significado da palavra do riso. A segunda forma que eu não recomendo de se escrever justamente a parte do título da redação da FUVEST é quando o título ele é muito genérico. Como por exemplo, nesse tipo de tema que a gente ainda tem das diferentes faces do riso, a gente poderia pensar também em um outro tipo de título que seria quem ri por último ri melhor. O que acontece? Esse tipo de jargão, esse tipo de frase, ele é muito comum. Só que dependendo do contexto, ele faz muito sentido ou não faz. Nesse caso que a gente tem de uma redação, que a gente teria um título que ele é muito genérico, ele pode se encaixar em qualquer tipo de redação que não somente seja a questão do riso. O que seria interessante é quando a gente pega frases ou expressões ou jargões que a gente já conhece e a gente muda a palavra. Que nem, por exemplo, a gente poderia mudar um pouquinho essa frase de quem ri por último ri melhor, a gente poderia colocar quem ri por último é estranho, fazendo com que tivesse uma nova perspectiva que vai ser explicada ao longo da redação da questão do ato de rir. Então a gente pode ter com que a gente sim possa ter frases genéricas modificadas um pouco para colocar na redação, mas frase que é muito genérica, frase que é muito parece mais de impacto que você está escrevendo no seu Facebook para você poder colocar ou até de legenda numa foto de Instagram, não faz muito sentido, porque a redação ela tem que depois explicar essa questão dessa conexão entre o seu título e sua redação. E por fim, apesar de não ser muito famoso, mas eu já vi alunos fazendo isso, é a questão do título que é uma pergunta. O que acontece é que muitas vezes a gente tem um tema de redação que pode ser uma pergunta da FUVEST, apesar de já fazer um certo tempo que a gente não tem um tema como pergunta, mas a questão de se fazer um tema, um título de um título ser uma pergunta. E aí fica aquela coisa, né? Que aí as pessoas perguntam, né? Quem ri por último ri melhor, né? Colocar um ponto de interrogação. Ou o que é o riso nos dias de hoje? Para pra pensar. Quantos títulos de filme você viu até hoje que são de perguntas e que são títulos bons? Ou até mesmo títulos de texto ou títulos de livros que são perguntas? Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer com o título é fazer de fato uma afirmação. E muito provavelmente, se você faz uma pergunta, você já tem a resposta. Que nem, se você tem que você está fazendo qual que é a origem do riso, você pode falar já que a origem do riso é tal.
Então, a questão do que a gente tem quando se coloca uma pergunta, muito provavelmente você já sabe qual que é a resposta, porque você está escrevendo o seu livro, porque você está escrevendo o seu texto e você já sabe acertar e dizer qual que é o que você quer chegar no ponto final. Então, tome cuidado para você não trazer essa questão de pergunta. Vai parecer poético, mas não vai te ajudar no título da redação. Pense que o título ele tem que fazer sentido com o que você está discutindo no texto. Seu texto ele está afirmando. Um título que é uma pergunta não é necessário. Você pode trazer um título que também é uma afirmação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então, para poder ajudar vocês com essas 3 formas de não escrever um título e também com como que você poderia alterar para você poder escrever os seus títulos para a redação da FUVEST. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, alguma reclamação, alguma sugestão, escreve aqui nos comentários por gentileza para poder te responder. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!